ele não vai, ele não corta esse fio porque o mentor que está junto com ele fala, não faça isso porque ela vai voltar para casa imediatamente e vai obsidiar tanto o bebê que ela teve quanto o marido, porque ela só foi começar a aceitar a gravidez aí depois que ela teve, já no final, e ela acabou falecendo, né? Não teve, desencarnando. E não teve, e ela começou a ficar, acho que deu como que uma certa, um certo remorso, né? Mas só que se fizesse aquilo daquela forma, ela voltaria imediatamente, né? Então, eu entendo essa questão quando a gente pode, e isso é bom quando se coloca, né, essa questão mental. Será que essa ligação não é mental? Eu acredito que seja assim, porque é fácil. Tem uma história no Céu e Inferno, o espírito de Castel Naudari. Esse espírito, ele fica 300 anos ligados com um só pensamento. É com a adaga na mão, a roupa suja de sangue, e ele não tem contato com nenhum espírito, com ninguém. Mas isso a espiritualidade fez com ele. Está lá no Céu e Inferno, quem quiser ver, o espírito do Castelo Naudari. Para que ele começasse a ter remorso, para que ele começasse a pensar no remorso. E ele, quando vai dar a mensagem dele na Sociedade Espírita, é muito ruim, porque ele não aceita. E aí o Espírito São Luís, Kardec pergunta ao Espírito São Luís, mas 300 anos, a gente sabe que na espiritualidade é rápido. Aí ele diz assim, para este espírito, 300 anos, vendo aquela cena, são 300 anos. Então, eu acho que entra nisso que você fala, Célia. O que você acha dessa questão mental? Né? Como, por exemplo, o desligamento dele, né? Nesse caso, desse espírito, é mental, porque com certeza 300 anos o fio não pode estar ligado porque o corpo já não existe mais. Então fica aquela força mental. No nosso caso aqui do irmão Jacó, ele diz assim, né? Ele coloca aqui: torturante emoção apossou-se de mim. Eu seria o cadáver ou o cadáver seria eu? Por intermédio de que boca pretendia falar? Da que se fechara no corpo ou da que me serviria agora? Através de que ouvidos assinalava as palavras de Marta? Quer dizer, ele fica numa dúvida atroz, né? Porque ele vê ele, né, o perispírito dele e o corpo. E ele fica naquela dúvida: será que é ele ou se é o corpo que está que está se manifestando, né? E ele coloca: intentando ver pelos olhos mortos, senti-me atirado novamente ao espesso nevoeiro. Olha só, Célia, se isso aqui não entra no que você fala. Ele diz assim: intentando ver pelos olhos mortos, senti-me atirado novamente ao espesso nevoeiro. Assustado, soergui-me mentalmente. Entendeu? Mas, mas eu Fala. acho que aí ele ainda estava em um período que ele não estava ainda totalmente, ele não tinha sido liberado pelo espírito dele. Ele ainda Uhum. tinha algumas partes que ainda estavam presas. Uhum. Tanto tem uma hora que ele sente um abalo, parece que na nuca, parece que é quando eles retiram. E a gente lembra do desencarne de Dimas também, ele só termina quando ele já está dentro do caixão, o pessoal está velando por ele. É Uhum. ali, naquele momento, que vai haver o desencarne final dele. Isso aí. Né? E no caso do irmão Jacó, pelo que a gente vê aqui, vamos dizer assim, ele só vai acontecer na praia, pelo que eu vi, até onde eu li. Não sei se eu posso estar até equivocada. Se eu tiver, na hora, alguém vai, Rosângela, não é isso não, tá? Então, aí ele diz assim: aquele grilhão tênue a unir-me com os despojos. O grilhão é o quê? É o fio prateado, tá? Aquele grilhão tênue a unir-me com os despojos era bem um fio de forças vivas.
jungindo-me à matéria densa, semelhando-se ao cordão umbilical que liga o nascituro ao seio feminino. E é muito interessante que outras obras que a gente vê, e André Luiz até coloca muito bem isso também, que muitas vezes, quando tem reuniões, vamos dizer assim, até médios, né, trabalhadores de reuniões mediúnicas, o que for, quando é convocado, que até a gente sempre fala, olha, gente, o trabalho continua, não fica pensando, não, então, antes de dormir, prece, se prepara que o trabalho continua. E aí, como é que eles identificam o desencarnado do encarnado? Pelo fio. E aí eu sempre ficava pensando assim, meu Deus, será que o fio não embola, não? É falta do que pensar, né? Aquela embolação de fio danado. Como a gente vê com os fios dentro de casa na televisão. Ué, mas não é marionete, não, né? É um fio só, né? Não é marionete. Pois é, né? Aí aqui ele continua. Ficando então o corpo repousado e inerte, simbolizando o templo materno ao meu ser que ressurgia na espiritualidade. Recordei certamente, inspirado pelos amigos que ali me socorriam, a enormidade dos meus débitos para com a carcaça que me retivera no planeta por extensos e abençoados anos. Por isso que aí me faz lembrar uma passagem que tem no Evangelho que diz: cuidar do corpo e do espírito. Há necessidade da gente cuidar do corpo e do espírito, porque o corpo, a carcaça, é onde a gente passou os bons e os maus momentos. Mas ele precisa ser muito bem tratado, muito bem cuidado. Não dá para a gente simplesmente, eu vou cuidar só do meu espírito e deixar meu corpo para lá. Não. Né? Tem essa passagem no Evangelho, eu acho que é um espírito que traz, se eu não me engano, o cuidar do corpo e do espírito, da carcaça, né? Como ele fala aqui. Aí continua. Devia-lhe a cooperação precioso amontoado de conhecimentos, cujo valor inestimável naquela hora reconhecia. Cabia-me vencer o mal-estar e a repugnância. Quer dizer, ele, como ele via aquele corpo sem vida, dava a ele um mal-estar e uma repugnância, né? E aí, por isso que é um alerta para nós, né, que estão com o nosso corpinho, seja um corpício ou um corpinho, né, cuidar com muito carinho mesmo, né, tratar com muito amor, com carinho, com respeito, né, que precisa ter mesmo, né? Tranquilizei-me. Comecei a considerar o corpo, mirrado e frio, como valioso companheiro do qual me afastaria em definitivo. Enquanto perdurou a nossa entrosagem, beneficiara-me ao contato da luta humana. Junto dele, recolhera bênçãos inextinguíveis. Sem ele, por que processos continuaria o aprendizado? Eu achei tão bonito quando ele fala isso, né? Essa forma que ele elogia, né? O próprio corpo, né? Que realmente, sem o corpo, como que ele poderia ter a relação com o outro? Né? Não teria como. Fixei-o enternecido, mas aumentando o meu interesse pela organização de carne imóvel, incapaz de separar emoções e selecioná-las, afundei-me nas impressões de angústia. Minhas energias pareciam transferir-se aceleradamente ao envoltório abandonado. Olha aqui o mental, novamente, né? Enquanto ele estava olhando o corpo com amor, mas daqui a pouco começou o pensamento dele a agir de outra forma, aí diz, insuportável constrangimento martirizava-me. Percebi os conflitos da carne desgovernada. A diferença apresentada pelos órgãos impunha-me terrível desagrado. Registrando minhas dificuldades, Marta informou bondosamente: lembre-se, paizinho, da necessidade de concentração na prece, como sempre a prece sendo necessária
em todos os momentos da nossa vida. Até nesse momento em que ele está naquele momento de transição, ele precisava estar totalmente em prece. Aí, fazendo uma paradinha aqui, gente, eu fico pensando, meu Deus, ele foi vice-presidente da federação, ele era esclarecedor, ele era receitista, ele dava passe, encontrando toda essa dificuldade, né? É algo assim que a gente para e pensa, fala assim, nossa, mãe do céu, a gente tem que estar se cuidando, se olhando, se amando todos os dias, né? Se preparando todos os dias. Às vezes eu fico assim, quando alguém fala assim, você já se preparou? Você se prepara ao dormir para a morte? Aí eu fico pensando, como? Como assim, né? Mas é isso, fazer a sua prece, porque a gente pode não acordar, ou, né? Pode, pode daqui a pouco, sei lá. Mas, Rosângela, eu acho que isso não guarda muita relação, não. Esse negócio de ser isso, ser aquilo, estudado muito livro, feito palestra, o negócio é isso aqui, ó. É como você pensa. Sim, nem mas é ele como tinha você age. conhecimento. Mas ele tinha todo um conhecimento. Mas será que esse conhecimento saiu daqui para aqui? Ah, não, claro que não. Isso que a gente vê. Às vezes a pessoa mais humilde, com menos conhecimento, mas tem um posicionamento na vida, um olhar diferente para o próximo, que a pessoa que tem muita bagagem não tem. Não, eu sei. Que até fica muito envaidecido, né? Porque é palestrante, fala muito, conhece muito. Não, mas derrapa nessa. Não, nisso daí que eu coloco, é só assim, uma exemplificação, né? Porque na nossa cabeça até então, puxa, a pessoa ela sabe, mas é aquele tal negócio, é o que você fala, né? Pode estar só aqui, mas será que está no coração? Né? De repente veio, saiu da cabeça, da razão e veio para o coração. Coração, né? E tem muitos amigos nossos, companheiros, que acham que, como estão dentro do centro espírita, que já estão na doutrina há muito tempo, já estão assim com meio caminho andado. Não é coisa nenhuma. É verdade. Não dá nada. Outra coisa. Vou lá, vou botar cada um para falar. Fala, Vera. Não, o que é a prece? Né? Para muitas pessoas, não existe uma questão de prece, existe uma questão assim de elevação de pensamento, de pensar em alguma coisa que eles acreditam maior, mas não em Deus, alguma coisa assim. Porque eu fico pensando nas pessoas que não têm o hábito da prece dessa forma que a gente fala. Como é que será essa elevação de pensamento nesse momento? Entendeu? E no Como caso, será? E no caso dele aqui, né, a filha fala, paizinho, olha a necessidade de concentração na prece. Não é só falar, é concentrar-se mesmo na prece. Né? Alguém quer falar? Eu acho que o problema também não está muito a ver com a prece, é você retornar seu pensamento ao mundo material. Que a gente lembra de André Luiz, quando chegou e encontrou a esposa casada, então ele retorna ao materialismo, aí ele retorna ao umbral. O negócio é você conseguir se desligar do materialismo, da sua vida material. Quer dizer, toda vez que ele lembrava do corpo, ele voltava à vida material. É aquela frase, né? Aonde está seu coração, né? Ali está o seu tesouro. Essa questão, não é? Quando a gente fica preso com a ideia em alguém, alguma coisa, a gente volta para lá. A gente está ali, né? Sirlei, você quer falar? Não? Eliane? Liga o microfone. Eu acho o seguinte. Só um pouquinho. Eu acho que a evolução da gente é a do coração, tá? É do teu sentimento. E a prece, a propriamente dita, pode ser aquela que a gente volta para dentro da gente, bota, vamos dizer, o joelhinho no chão, né?
e concentra de dentro para fora. A conversa que a gente tem com o nosso Deus, seja ele o que você acredite, né? O Deus que acredite. E com isso, porque o entendimento, o estudo e você conhecer muito, mas você não fazer, né? Fazer só daqui para fora, eu acho que isso aí, ó, como diz, já ouvi muitos dizer que no umbral está assim de espírito, né? Por quê? Boas intenções, o inferno está cheio. Não é? Porque não tem um sentimento, não tem um sentimento. Eu conheço pessoas que não frequentam nada, praticamente nada, e tem uma disponibilidade de amar, que eu, espírita, falo, caraca, meu, a pessoa, assim, se doa, entendeu? Então, eu acho que essa doação aí, que lá que vai fazer as contas. Certo. Só um pouquinho. Eu queria falar sobre a sintonia, né? Que a gente sabe assim, que tudo é sintonia no universo, né? Então, que é com que você está sintonizado que você vai ter vínculo. E, na verdade, uma pessoa que nem é fazer prece, assim, mas que é sintonizada na natureza, uma pessoa que é sintonizada no bem, e especialmente a sensibilidade que ela tem para as outras pessoas, para a natureza, para tudo que existe. É isso que vai estabelecer a sintonia dela com uma espiritualidade mais elevada ou a sintonia com a materialidade, né? Dependendo de como é que estão os pensamentos e os sentimentos dela. Isso é o que você coloca, é interessante mesmo. E me fez lembrar, não sei se vocês já assistiram, Prece com Pressa, dos Amigos da Luz. Quem ainda não assistiu, assista. É muito interessante, porque às vezes você pode fazer a prece, mas não tá sintonizada. Então, não vai funcionar, né? Faz aquela prece, pronto, esperando sei lá o quê. Mas se não vai sair do coração, se não vai sair aquela coisa muito, muito lá de dentro para fora mesmo, não vai funcionar. E assim é prece de jogador de futebol. Às vezes, antes de começar o jogo. Ouvindo uma música, ouvindo mesmo uma palestra, e você cria naquele momento uma sintonia com o que está acontecendo ali, que você se sente meio fora, né, do corpo. É verdade. Então, para você ver, é essa a questão, né? A sintonia que vai te expandir, né, a sua mente, né? E vai fazer com que você consiga se libertar mais facilmente das coisas, dos apegos às coisas materiais. Mas aonde entra também as preces que são feitas, que a gente faz, os encarnados fazem para aqueles desencarnados? Aonde que entra aí? Como assim? São as preces intercessórias. Tem preces. Prece é importante. Isso. Tem a gente ora. Sim. A prece, porque aquilo que foi falado, por exemplo, se eu faço uma prece, mas eu não estou sintonizada, ela não se perde. Vamos botar assim que não se perde? Porque os amigos espirituais, o que eles fazem? Eu estou fazendo uma prece, né? E, de repente, alguma coisa eles retiram para ajudar as outras pessoas. Uma prece nunca se perde. Né? Mas quando essa prece ela é associada a uma sintonia, mas uma sintonia assim vibratória muito profunda mesmo, né? Eu estou naquele momento importante, uma prece intercessória. Tem até uma obra, vocês aqui estudam André Luiz, que o espírito, a menina que faz a prece para a mãe, mas a mãe que obsidiava a família. Eu esqueci qual é o livro, Célia deve saber. Eu esqueci o livro. Então, mas o mentor lá está, ele pega essa prece dessa criança e ele vai resolver essa situação, né? Então, a prece, ela é importante sempre, mas, como a Cirlei colocou, com essa sintonia, porque fazer, como diz o amigo do Amigos da Luz, prece com pressa, não vai funcionar, né? Então, qual é a prece? Às vezes,
Que nem aquela história, oi Jesus, o Zé está aqui, é uma prece. Pronto, é uma prece. Às vezes uma prece de muitas palavras não quer dizer nada. Às vezes oi Jesus, Zé está aqui, é uma prece. Deixa só a Rosilda falar, que ela está há horas querendo falar. Fala, Rosilda. Eu achei essa parte aqui muito importante, onde ela fala assim, a Marta, olha, esqueça a experiência que terminou, exatamente para o nosso pensamento não ficar divagando. Existe um aspecto na psicologia que é o cuidado em trazer o pensamento que vai passear. Nós temos a tendência a deixar o pensamento devagar passear. Estamos fazendo uma coisa, daqui a pouco pensamos no fogão que está no fogo, no feijão que está no fogo, outras coisas que estão acontecendo. Então, essa técnica chamada mindfulness, não sei se já ouviram falar, é trabalhada para que, quando a pessoa vá fugindo do pensamento, ela retorne para onde estava. É chamada atenção plena. Essa ligação que foi trazida aí, nada mais é do que a atenção plena, exatamente para evitar isso aqui, para fazer o que a Marta está mandando aqui. Esqueça a experiência que terminou. Quer dizer, o pensamento está lá, traz ele de volta. Traz ele de volta, quer dizer, focar. Uma colega falou a expressão sintonizar. Sintonizar quer dizer, focar realmente, concentrar. Né? Só isso, gente. Muito obrigada. É exatamente isso que a gente vai ver. Então, o que faz o irmão Jacó? Ele sai da sintonia plena que a Rosilda está falando e vai lá. O nome que damos é atenção plena para isso. Atenção, né? É isso aí, tá? Então, vamos lá. Aí aqui, lembra, tá. A custo retornei a mim mesmo e me mantive no recolhimento necessário. Meu objetivo agora era não pensar. E engraçado que está em itálico, né? Acho que é itálico, né? Alguma coisa. Não pensar. Mas como não pensar? Né? Quem estuda a psicologia ou a gente mesmo, como é que eu posso não pensar? É difícil, é complicado. Né? O nosso pensamento... alguém falou... Teve um dia que alguém falou e me corrigiu, que acho que é a Joana que fala que são 70 ou 80 mil pensamentos por dia, alguma coisa assim, eu não sei. Alguém falou e 70. 70, né? 70. Gente, é pensamento pra caramba. E pior que aí como foi falado, né? De vez em quando, o que acontece com a gente? A gente vai devagando, né? Então, trazer o pensamento de volta e trabalhar muito isso. Trabalhar muito. E isso acontece em qualquer lugar, até quando a gente está dentro da casa espírita, aí daqui a pouco vai, quando você vê, está indo em casa, será que eu apaguei o fogão com um negócio, será? Aí tu dá um susto, né? E dá aquele acorde. Fala, Cirlei. Um bom exercício para isso, né? É a meditação, que nem ela falou que é da atenção plena. A atenção plena é exatamente que vai ajudar nisso, né? E a meditação, que está tão em voga hoje em dia, todo mundo só falando meditação, ela é muito importante nesse aspecto. Eu fiz um curso com o Henrique Fernandes, aí ele dizia o seguinte: a gente não ficar brigando com o pensamento. Quando o pensamento for, a gente ir lá, trazer o pensamento de volta, não ficar se criticando. Ah, meu Deus, meu pensamento não fica aqui. Não, que isso é normal. É bem legal. Eu faço. E Joana fala de meditação, e é importante a meditação, né? Porque ela nos ajuda. E, para mim, que sou altamente ansiosa, meditação... Aí eu falo para mim assim, Rosângela, nem que seja 3 minutos, faz a meditação, daqui a pouco você vai aumentando. Mas aí, quando eu vejo o pensamento está tudo saindo, aí você tem que buscar ele. Mas tem que buscar ele. Né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Marisa, você está tão caladinha hoje, Marisa. Pior que são 70 mil, não é 70 só, é 70 mil. 70 mil. Meu Deus, é muito pensamento.
Eu achei 70 muito pouco, porque eu penso muito mais que 70 por dia. Agora, 70 mil, eu acho que eu não gasto tanto assim, não. Mas eu queria fazer uma colocação aí em relação a essas aflições que, está no corpo, não está ligado, não está ligado. A gente tem que entender que desencarnar é tão difícil quanto encarnar. Existe um processo de minimizar o seu perispírito para poder encarnar, né? E a gente aqui também, depois, leva 7 anos nesse processo de adaptação ao novo corpo da nova existência. Então, esse tempo que você vai passando, para você ter lá todas as suas, gasta toda a sua parte biológica, ou um acidente, ou quando for natural, é mais fácil, porque acredito que aí os laços já vão por si só se desvencilhando, né? E eles já saem com um pouco mais de naturalidade. Por isso que a gente sabe que cada desencarne é um desencarne, porque depende da qualidade do desencarne. Quem leva um tiro deve morrer de susto, né? Tu fica ali, morri, não morri, está doendo, não está... Deve ser um processo muito complexo. E apesar do Jacó ser um desencarne, me parece que natural, que ele teve, acho que foi uma doença, né? Doença, que ele teve, mesmo assim, ele teve essa dificuldade, foi preciso ser levado para fora da casa dele, porque ele, ao ver o corpo dele, ele sentia o choque da realidade imortal com a realidade finda, né? Que a matéria findou ali. E ele era imortal, ele é imortal, apesar dele saber ser imortal, pelo seu raciocínio, por todo o seu estudo, por todo o seu trabalho, aquela visão do corpo inerte que ia embora, que tinha acabado o seu trabalho, deu a ele agora. E agora, José, para onde? O que eu vou fazer? E aí o medo gerou toda essa ansiedade dele. Ele foi preciso ser socorrido, né? Antes dele conseguir sair do plano terrestre e ser encaminhado. Ele teve um monte de gente para segurá-lo, porque, apesar do conhecimento, o medo, o choque da realidade mortal com a realidade imortal fez ele ficar totalmente desestruturado e, acredito, seja a maior parte da gente mesmo. A gente deve ficar aí passando um medão na hora de desencarnar. José, para onde agora? O que eu vou fazer? Porque tanto é diferente para a gente, por exemplo, quando a gente entra numa casa espírita, quando a gente perde o emprego, quanto a um fato novo, né? Gera ansiedade, gera medo. Nós agora vivemos um momento grande de ansiedade, de medo, de incertezas, mas estamos encarnados, né? Agora, quando você vê que desencarnou, porque o corpo ficou sem vida, ao desencarne. Agora, o processo vai depender de cada um, né? Tanto é que você citou aí mesmo a condição da moça com fio de prata ainda ligado ao corpo. O corpo dela já era, o corpo dela estava enterrado, mas ela não tinha conseguido tirar o último vínculo dali, porque é o vínculo psicológico, né? Então, o que acontece? Há essas dificuldades, como também aquela senhora que era muito amiga de Divaldo, né? Otília Gonçalves. Otília Gonçalves. Otília, né? E ela ficava, não vou sair daqui, eu tô com medo, eu não quero sair daqui. E uma pessoa que viveu na caridade, que viveu um trabalho social belíssimo lá com o Divaldo, e era o quê? O medo do novo, né? Então, eu acho que deve dar uma confusão muito grande, como diz a nossa amiga, não, eu não estou preparada ainda para morrer, não, depois da Covid e tudo, ela disse, não está preparada ainda não, apesar do susto que ela já tomou, ela ainda não está preparada. Mas a gente é isso mesmo,
É importante o preparo, é importante o conhecimento, mas na hora do vamos ver, ainda é sofrido, ainda é complicado. Tá bom, gente, é só uma coisinha que eu ia falar. Você falou uma coisa que eu vou jogar lenha na fogueira agora. Marisa. Você, como sempre, jogando lenha na fogueira. Marisa, diz pra gente, é pior desencarnar ou encarnar? O que você acha? Dentro do estudo que você tem. Eu acho que é o desencarnar. Só um pouquinho, tem gente com o microfone ligado. Eu acho que é o desencarnar. É porque justamente a gente já tem essa consciência do novo, do diferente, apesar do conhecimento. Você falou que eu estava muito calada, mas as pessoas que como o caso dele, né? Que já tinha aquela vivência, aquela toda, a vaidade, né? Que eu também dificultou a situação, porque por vaidade ele achava que ele ia chegar lá e ia ser tudo maravilhoso. Uhum. E na realidade não foi, não é isso, né? Eu acho que o livro que você estava falando é Obreiros da Vida Eterna, que tem esse caso da menina, né? Isso aí. Exatamente. E já o nascimento já é diferente. Ele vem preparado para uma prova. Em geral, os espíritos se preparam para essa nova vida. Vem cheios de esperança. Uhum. E desencarne é o contrário. Você se depara com o que você vai ter que deixou de fazer. E muitas vezes entra a questão do que você vai deixar, né? E principalmente quem é materialista, as minhas casas, os meus carros, o meu dinheiro, aí cai naquilo, Vera, do estudo do Aloysio Elias. Pois é, então você vai mais adiante nesse capítulo, eles o levam para a praia porque ele percebeu que ele tinha muita ligação ainda com o que ele estava deixando das coisas materiais. Isso é que estava dificultando a desencarne dele. Nesse outro capítulo, né? Talvez não dê para entrar, porque eu quero saber mais de vocês essa questão do desencarne, né? Porque a Tereza levantou uma coisa assim, se eu estiver equivocada, me corrija, Tereza, que o desencarne e o encarne, né, é como que parecidos, né, não sei, mas eu particularmente, eu acho que desencarnar é bastante complexo. O encarnar pode acontecer, aí você lá tem todo um preparo, com os pais, com não sei o quê. É só a gente ver a reencarnação de Segismundo. É uma aula que dá ali sobre isso, né? E a gente vê as várias histórias que a gente vai ver quando, no caso, a gente foi estudar, não aqui, né, mas no sábado, as obras, eu acho que Os Obreiros, ou Mensageiro, alguma coisa assim, a dificuldade do sair, do desencarnar, do deixar aquele corpo. Como eu vou deixar, né, o meu corpo, os meus bens? Eu penso, não vamos colocar achar, eu penso dentro do que a gente vai estudando, do que a gente vai vendo, que o desencarnar é bem complexo. Alberto, o que você acha, Alberto? Deixa eu só falar rapidinho, Vera. Não, o que a Tereza falou, que realmente eu penso assim, igual ela falou, que tem tudo a ver, tanto reencarnar como desencarnar, porque na reencarnação você vê que Segismundo, ele começa a ter medo, ele começa a ter um monte de pensamento que atrapalha a reencarnação dele. E quando a gente desencarna, exatamente o que nos atrapalha são esses sentimentos mesmos. Não, claro. Só que Segismundo pede para encarnar. Oi? Segismundo pede para reencarnar. Ele tem intercessão, inclusive, de vários amigos na tentativa do reencarne dele, que ele sabe que é necessário o reencarne dele para ele saldar aquela dívida. Ele tem temores, mas é uma coisa que ele quer fazer. Agora, pergunta se alguém quer morrer. Tá aí a dificuldade maior do desencarne, por isso.
Porque existe um processo, o que eu quis comparar é o processo de entrada e o processo de saída da vida. Uhum. Só que o processo de entrada, nós temos o quê? Todo um amparo espiritual, toda uma programação, todo um amparo familiar desencarnado, dos mentores, espírito para espírito. Então, nós estamos ali no tete-a-tete, é igual nós estamos aqui, a galera aqui, estamos no tete-a-tete discutindo. Agora, na hora de você desencarnar, o que vai acontecer? Você está junto com os encarnados, gente. Você acha que algum encarnado vai dizer para o outro que está partindo, vai com Deus, meu filho, tu está na hora mesmo, pega a sua bolsinha e cai fora da terra. Não vai, porque também ele tem um medo mortal de morrer. Entendeu? A falta da cultura de morrer. Esse que é o problema. Entendeu? O processo aí torna o desencarne muito pior do que o encarne. Porque, penso eu assim, veja bem, porque são níveis diferentes de sintonia, uma material e a outra espiritual. Não que você, na hora do seu desencarne, não é amparado, você é amparado. Mas aí é só você que vai ali descobrir nessa angústia aí, nesse vai e vem, e agora, para onde vamos? Eu só quis comparar os dois processos. Por isso que eu achei que o encarnar tem um processo... Vai ser bom esse estudo que eles vão fazer da obra de André Luiz, que tem Obreiros de Vida Eterna, quando Jerônimo diz para André Luiz que a maioria de nós encarna e desencarna sem consciência. Olha que o bicho pulou do dono. A maioria de nós não tem... A maioria de nós encarna compulsoriamente, é verdade. Não é compulsoriamente. Não é compulsoriamente, não. É no modus operandi. Existem 3 formas. Modus operandi, aquela que você tem intercessão dos amigos, e a compulsória. São as 3 formas de você encarnar. E a maioria de nós vem no modus operandi. Na fogueira. Existem as equipes... Ao Alberto. Nós ainda estamos selvagens ainda, que vamos e vemos ainda? Ainda. Ô, Célia, às vezes cadê o coque, Célia? O coque, meu... Cadê o coque, Célia? Agora que eu vi que eu comprei o cabelo, menina. Alberto. Isso é só para quebrar o gelo. Oi, Rosângela. E aí, você já viu que mulher fala pra caramba, né, Alberto? Ah, sim, e é ótimo, está muito bom. Eu estou sem a imagem, desde que eu tirei a imagem, melhorou bastante o som. Que bom. E o da Regina, ela caiu. A nossa internet ela aqui está meia instável. Mas em relação ao que a gente está conversando, você até anteriormente fez, né? É melhor. O que a gente acha do ou encarnar ou desencarnar? Encarnar é sempre um auxílio e tal. Eu acho que o desencarne vai depender da trajetória, das nossas conquistas, do nosso proceder. Então, esses fatores vão ser determinantes se nós nos apegamos, se conseguimos... Eu enviei para alguns amigos um comentário de Carlos Barcelli no espaço lá da TV que ele participa, em que ele faz um comentário que a densidade mental é que vai determinar o nosso merecimento, porque a gente não vai para onde a gente vai para onde merece. E esse desencarne depende da densidade mental, ou seja, do teu equilíbrio mental, do que você conquistou no teu íntimo. Aí entra o que vocês já falaram da questão do sentimento. Não é só a razão. O Jacó, ele tem um entendimento muito grande, mas não sei, eu acho que ele não trabalhou muito, não se voltou muito para o sentimento, ficou muito na cabeça, não veio para o coração. Verdade. Tudo são
esse estudo para nós é importante porque nós estamos aqui encarnados e sabemos que vamos chegar à nossa hora. Verdade. Então, ainda dá tempo de pegarmos a trajetória mais precisa para que esse desencarne seja o melhor possível. Agora, sempre é uma caixinha de surpresa. Verdade. Agora, a companheira comentou sobre a importância da meditação. É fundamental, porque tem correntes que comentam que concentração é uma coisa, meditação é outra. A meditação ela é a conversa com Deus, é você se voltar para o teu interior, para a tua essência divina. E concentração é o estudo de você concentrar tua mente. Então, a meditação vai permitir se sintonizar com a tua essência, se voltar para Deus, né? E é óbvio que você exercitando cada vez mais a meditação, esse penetrar em si mesmo, no momento do desencarne, você vai ter talvez uma condiçãozinha melhor, né? É óbvio que não só meditar, porque de repente você medita, mas também num proceder correto, não é? Então é um conjunto da obra, né? É o conjunto da então, obra. Será dado segundo as obras. Então, por isso que a gente tem que buscar o nosso preparo, o nosso crescimento moral, né? A questão da meditação, nos voltarmos para dentro. Então, são vários caminhos necessários para que a gente possa, ao desencarnar, estar numa condição melhor. Graças a Deus, nós estamos aqui estudando, buscando ter essa reflexão para nos auxiliar, né? Então, vamos continuar, vamos buscar, cada um, porque já foi dito aqui entre nós, é pessoal, é individual esse desencarne. Então, que a gente possa, então, buscar o nosso individual, o nosso resultado. No final, vai estar como? Depende de cada um, entendeu? Então, vamos continuar no estudo, vamos nos esclarecer, vamos tirar nossas dúvidas, vamos nos preparar o melhor possível. E eu estou aprendendo muito com vocês. Graças a Deus. Obrigado. Agradeço a você, Alberto. Pessoal, nosso horário chegou. Mas chegou, né? Fazer. Eu vou pedir, quem não falou, vou pedir a Ana para fazer uma consideração. A Ana, depois a Rosinete também faz as suas considerações, tá? E vamos lá. E a Rosilda faz a prece, mas não é agora não, Rosilda, deixa elas fazerem a consideração. Ana, por favor. Rosângela, eu concordo, entendeu? Que o reencarne é muito mais fácil, porque ele é mais elaborado, mais preparado, o espírito vai se preparando, ele vai entrando depois naquele processo também de adormecimento, né? Ele vai tendo conhecimento da onde ele vai, enfim, da família, o local, enfim, tudo bem. Então, eu acredito que o desencarne também, a dificuldade é pelo medo. Porque qual é o medo? É o medo do desconhecido. Além do processo que a gente passa, né? Todo esse processo que a gente está vendo, apesar de ser individual, mas é um exemplo. Tenho medo do desconhecido, eu vou para onde? Como é que eu vou ficar? O que eu vou fazer? Eu acho que, em resumo, é isso. Rosinete, quer falar? Está me ouvindo, Rosinete? Enquanto a Rosinete pensa se ela vai falar com a gente, Vera Lúcia Travassos, faz as suas considerações. Quem está aí falando? Pode deixar a Vera falar. Pode falar. Fala você, Rosinete, depois a Vera fala. Fiquei uma parte do tempo aqui brigando com a internet.
sei se você percebeu, eu peguei o telefone do Zé Marco, uma confusão geral. Eu não sabia onde vocês estavam, estava perdida aqui. Mas essa questão final de encarne e desencarne, eu vi vocês falando e eu fui assim, né, escrevendo o que eu achava, né, o que poderia ser. Aí eu fiquei pensando, para aquela pessoa que é mais apegada, que tem aquela preferência pelo que é material, pelo corpo, e muitas pessoas, a gente percebe isso, é difícil o desencarne, mais difícil. Para aquelas pessoas menos apegadas ao material, ao corpo, provavelmente mais difícil o encarne, né? Tem a preferência pelo espiritual, pela liberdade maior, como você diz, né? Você estava escravizado. E outra coisa que eu coloquei, o desencarne representa um corte na vida aqui, na vida material. E o encarne, um corte lá, uma escravização do espírito, né? E algumas questões pesam muito na questão do encarne e do desencarne, do que é melhor, do que é preferível. Por quê? Questões como doenças, algumas pessoas passam por doenças muito graves, né? Questão da idade, algumas pessoas também passam por momentos muito difíceis devido à idade, ao parto, é isso e aquilo. E as questões também ligadas às dívidas espirituais urgentes. Então, uns preferem o desencarne, outros querem encarnar, têm as suas dívidas espirituais urgentes e têm muita necessidade de vir, né, para poder resolver essas questões, preferem encarnar. E aqueles que estão passando por momentos muito difíceis na carne, doença, lá o que seja, muitas vezes preferem desencarnar. Por que eu coloco isso? Porque eu tive pai e mãe. Meu pai viveu com problemas seríssimos na carne. Eu me lembro dos momentos em que ele conversava, não comigo, mas com uma pessoa que trabalhava aqui em casa, o quanto aquilo estava sendo difícil para ele. E eu acompanhei ele no CTI, percebi esse desejo dele de desencarnar. Uma hora que ele estava, aquilo para ele era muito importante, ele deixou isso muito claro para mim. Então, eu acho que varia conforme a necessidade e a condição de cada ser, de cada um. É assim que eu vejo. Conforme a necessidade e a condição de cada um, vai ser mais importante, naquele momento, o encarne ou o desencarne. Obrigado, tá, a todos aí. Rosinete? Rapidinho, assim. Eu acho que depende tudo da evolução moral do espírito, porque o processo de encarnação, de desencarnação, vai ser o que ele tem, vai ser o que ele é, vai ser o que ele fez. Então, isso tudo é avaliado. E quando nós saímos daqui, isso aqui é um pedacinho da nossa vida. Na espiritualidade, nós somos um todo. Então, nós temos nossos amigos, nós temos uma amplitude de quem nós somos. E lá também ninguém se esconde, não é isso? Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Para mim, não existe isso, não. Agora, o que vai prevalecer, no meu ponto de vista, a evolução moral do espírito, que é o que conta, não é o que ele teve, não é o que ele fez, não é os títulos, não é o que ele faz. E não é de um pedaço da vida, é da vida, é de um todo. É só isso. Muito bem. Bem, antes da Rosilda fazer a nossa prece de agradecimento, eu que quero agradecer, viu, Vera? Adoro uma lenha na fogueira, né, Vera? Mas foi muito bom. Quem não falou, com certeza vamos todos refletindo nisso, né? E vamos pesquisando, isso é até bom, porque a gente nos leva a pesquisar mesmo, né? Desencarnar ou encarnar. Como diria Shakespeare, né? Eis a questão. Ser ou não ser, eis a questão. Rosilda, por favor, faz a nossa prece de agradecimento. Deus, nosso Pai, Senhor da vida, misericórdia e bondade pura. Jesus, nosso mestre e amigo, espiritualidade que comanda esse estudo.
Estamos aqui, Senhor, nesta noite reunidos com o nosso coração agradecido, ajoelhados diante de tanta magnitude, de tanta colaboração, de tanto esforço do responsável para que possamos, unidos, debatendo assim de forma leve, conseguirmos aquinhoar mais um pouco desses teus sublimes ensinamentos. Uma profundidade que precisamos, a qual precisamos nos atentar, porque chegará a hora, a grande hora do desencarne. E a lição do nosso livro, Voltei, nos alerta para o preparo desta hora. É uma questão minuciosa que precisamos atentar. Mas antes, precisamos ver como é que estamos no presente. O que andamos fazendo nos nossos momentos sagrados no presente. O que precisamos melhorar em nossas almas para que esse desencarne não seja tão sofrido, tão preso às coisas materiais, que somos atrelados. Queremos, Senhor, agradecer pela bênção da noite, por ouvirmos tantos alertas, ponto minúsculo que somos na terra que nos abriga para esse trajeto fundamental rumo à evolução. Obrigada, meu Pai, pela oportunidade de estar neste grupo que se esforça, que se congraça para o aprendizado maior do nosso espírito. Que possamos, Senhor, ter a calma e a serenidade para passar por esses momentos que estamos passando. Tanta fome, tanto desemprego, tanta dor, que os vossos amigos da espiritualidade abençoe todas as famílias, as nossas também, e que possamos, Senhor, ter o teu amparo e que possamos ter a serenidade para discernir a cada momento, dentro desse instante que nos exige um esforço muito grande para que possamos juntos ultrapassar. Louvado seja Deus, louvado seja sempre nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos estar aqui no próximo estudo nosso, com a graça de Deus. E obrigada pela irmã, que também tem conduzido o nosso estudo, pela oportunidade. Louvado seja Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Muito obrigado. Boa noite a todos. Célia está aí? Ô, Rosiângela. Oi. Esse grupo nosso, você tem um grupo no WhatsApp ou você se comunica com cada um? Olha, eu tenho me comunicado com cada um, mas eu estava querendo fazer um grupo só para isso, né? Para a gente trocar ideias, né? Ou textos, ou alguma coisa assim. Aí eu queria que depois vocês me respondessem em particular, cada um, tá? Célia, está aí? Tô. Você tem uma missão para a semana que vem. Você vai trazer para a gente por que ir para a praia. Ih, caramba, eu detesto praia. Não, vai trazer para a gente por que o Jacó foi para a praia. Boa! E a gente sabe que isso está muito nas obras de André Luiz. E eu quero colocar para vocês o seguinte: eu sempre vou fazer esse pedido carinhoso a cada um de vocês, tá bom? Tá? Carinhoso demais. Se tiver alguma coisa, eu vou pedir para vocês trazerem, tá? Eu sei que vocês vão me agradecer de todo o coração, com muito amor, tá bom? Então, a da Célia vai ser agora por que ir para a praia. Boa noite.
Deus abençoe a vocês e muito obrigado por vocês estarem na minha vida. Boa muito noite. Obrigado. Boa noite. Tchau. Boa noite para todos. Boa semana para todos. Eu estou doida para ir para a praia. Obrigado aí pelo estudo. E vão pensando que eu vou pedir uma tarefinha a cada um, tá bom? Amo vocês de coração. Vou até comprar uma roupa de praia nova.